Era uma manhã cinzenta e Flávia se encontrava à beira do abismo. Seus olhos fixavam o horizonte através da janela do seu apartamento. Mas sua mente estava em tumulto. Por que existo? Qual o propósito da minha vida? Ela sussurrou para o vento como se esperasse que ele lhe trouxesse uma resposta. A vida parecia um quebra-cabeça despedaçado e ela não conseguia encontrar as peças certas. Algo dentro dela estava quebrado, deixando um vazio. Essas dúvidas e incertezas a envolviam, deixando-a muito triste. E você, já se perguntou por que existe? Qual é o sentido da vida? Essas perguntas transcendem as barreiras do tempo e ressoam em todos nós, independentemente da idade, posição social e até mesmo das crenças pessoais. É um reflexo do vazio interior que o ser humano naturalmente tem enquanto está distante de seu Criador. Mas essas indagações podem ser o ponto de partida para a compreensão do motivo da nossa existência e da descoberta do propósito de nossa vida. Portanto, são perguntas necessárias e até mesmo urgentes de serem feitas e respondidas. A indagação acerca do sentido da vida, o propósito pelo qual existimos, já promoveu muitos debates e reflexões, produzindo respostas ou mais perguntas por parte de pensadores que também se angustiaram acerca destas questões. Para alguns, cada indivíduo é responsável por construir o sentido da sua própria vida. Outros ensinam a aceitar o que não se pode controlar e encontrar serenidade interior. Algumas vertentes das religiões orientais apresentam que o indivíduo deve buscar a iluminação e viver em harmonia com o mundo ao redor. O filósofo grego Platão acreditava que a busca pelo conhecimento e a contemplação das ideias eternas eram essenciais para encontrar sentido na vida. Para Agostinho de Hipona, a busca por Deus é o propósito fundamental da vida humana. Esta foi apenas uma amostra do que pensadores e correntes filosóficas têm sustentado ao longo do tempo. Agora convido você a refletir acerca do que a Bíblia nos apresenta como sendo a razão pela qual fomos criados, o propósito da nossa existência. Em Isaías 43, verso 7, temos a informação de que fomos criados para a glória de Deus. Essa ideia é reafirmada por Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1 e verso 12, onde o apóstolo declara que o propósito da vida daqueles que estão em Cristo é ser o louvor da sua glória. Entretanto, essa ideia parece ser muito abstrata. Como isso poderia se traduzir em algo mais concreto e prático? Como vivemos para a glória de Deus? Vivemos para a glória de Deus quando vivemos para Ele. Nas cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, e aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, temos a afirmação de que todas as coisas foram criadas por Deus e para Ele. Isso indica que glorificamos a Deus quando vivemos para Ele, em obediência à Sua vontade, e em todas as circunstâncias da nossa vida. Noutro texto, Paulo deixa isto muito claro. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, onde ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, nós glorificamos a Deus quando, no dia a dia, executamos as nossas atividades com excelência, fazendo o melhor, como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Também vivemos para a glória de Deus quando cuidamos da criação. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, onde descreve a criação do homem, temos duas afirmações fundamentais e ligadas entre si. A primeira afirmação é a seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a segunda afirmação: o Senhor deu ao homem uma missão, dominar ou cuidar das demais criaturas. Ter o domínio sobre as demais criaturas não é o que faz o homem ter a imagem de Deus, mas o fato de que Ele nos criou à sua imagem e semelhança é o que nos capacita a cumprir essa missão. Com o advento do pecado e a consequente deformação da imagem de Deus no homem, fez com que este perdesse de vista sua missão para com as demais criaturas. Mas, quando aceitamos o Evangelho,
tanto o caráter de Deus começa a ser reproduzido em nós, como a responsabilidade com as criaturas e pessoas ao nosso redor também são resgatados. Glorificamos a Deus quando cuidamos daqueles que estão ao nosso redor. Por último, vivemos para a glória de Deus quando testemunhamos a salvação que encontramos em Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo apresenta que, em Cristo, nosso propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que já fomos alcançados pela luz do Evangelho, temos a responsabilidade diante de Deus e do mundo em compartilhar o que Jesus fez e faz em nosso favor. Somos convocados a testemunhar as almas que estão perecendo sem Deus e sem salvação. E fazendo isto, nós glorificamos o nome de Deus. Perceba quão abrangente é viver para a glória de Deus. Implica em vivermos para Ele em obediência e boas obras, cuidar das criaturas e das pessoas ao nosso redor e testemunhar da salvação que recebemos em Jesus Cristo. Neste momento eu quero apelar ao seu coração, para que você viva o propósito para o qual fostes criado. Que tudo o que você faça, fale, pense, reflita o caráter e a vontade de Deus. Que você viva para a glória de Deus. Amém.